Aplauda Jesus pela vida do pastor Oberi, que vai estar ministrando o estudo aqui nessa noite. A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, bom estarmos na casa do Senhor. Já que estão em pé, vamos ler Apocalipse capítulo 2. O pastor Mike nos pediu para falar de duas cartas hoje, a carta a Éfeso e a Tiatira. Vamos ver se dá tempo. Apocalipse 2, iniciando aí no primeiro verso. E escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou o teu primeiro amor, conforme a tradução, é certo? Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Culto de ensino da palavra de Deus, ou como se dizia, culto de doutrina, de instrução, muito necessário. Estas 7 cartas, às 7 igrejas, não é que naquele tempo tivesse só 7 igrejas, tinha muitas igrejas. Mas o Senhor escolheu 7 igrejas que estavam vivendo momentos distintos, cada uma com suas características, para nos dar uma lição ampla, uma revelação ampla quando pegamos as 7 cartas. Há um estudo também que fala que estas cartas representam profeticamente a igreja em toda a sua história na terra, ou seja, cada uma representa um período da igreja. Mas o certo é que cada uma daquelas igrejas estava vivendo situações das quais são extraídas grandes lições para a igreja em todo o tempo, não só para eles naquela época. O que a gente vê, uma ação muito forte do inimigo naquela região, que é chamada de Ásia Menor, que hoje corresponde à região da Turquia. Então era chamada de Ásia Menor, nada a ver com o continente asiático de hoje, embora fique lá. Há uma atuação muito forte do inimigo registrado, vocês vão observar isto, que quando Jesus chama João e dá essa revelação e manda escrever, diz que havia sinagogas de Satanás em Esmirna e Filadélfia. Em Pérgamo diz que havia um trono de Satanás. E em Tiatira havia a falsa profetisa Jezabel, dando ensino, e o ensino dela consistia em que eles deviam conhecer as profundezas de Satanás. Então a gente vê uma atuação muito forte do inimigo em toda aquela região. Isso nos instrui também que em todo tempo a igreja está em guerra. O inimigo está sempre procurando atuar, está sempre agindo de uma e de outra forma, de diversas maneiras, está sempre procurando um jeito de atingir a igreja, de fazer guerra, de tentar impedir a obra de Deus. Então o inimigo vai estar sempre tentando gerar atrapalhos, empecilhos, problema, infiltração, porque a gente vive em guerra. A igreja vive em guerra em toda a sua história e a gente precisa estar consciente. Então presta atenção que João foi jogado na ilha de Patmos pelo imperador romano, Domiciano, foi o primeiro a se declarar Deus no Império Romano, e quem não a adorava ou não reverenciava como Deus era tido por inimigo. Como Deus livrou João milagrosamente de algumas tentativas de morte, como jogaram num caldeirão de óleo fervente, e saiu ileso, então isolaram ele na ilha para morrer naquele lugar. Mas lá Deus chama ele a um arrebatamento e lhe dá estes mistérios. E você vendo no capítulo 1, João diz que ao virar para ver quem falava com ele, ele presenciou o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele descreve ali, seus cabelos brancos como a lã, como a neve, seus olhos como chamas de fogo, seu rosto semelhante ao sol
no seu vigor, e assim por diante, vestes brancas compridas, cinto de ouro na altura do peito, e João descreve esta maneira maravilhosa. E o que Jesus disse? João, escreve o que você está presenciando, que você viu, que você está vendo, e as coisas que brevemente vão acontecer. Escreve e manda essas cartas. E aí o Senhor nomeou para João as 7 cidades, as 7 igrejas, e disse, escreve para estas igrejas. Então, para cada uma mensagem. E a primeira delas é esta que lemos, Éfeso. E aí vale a pena dar uma lembrada que Éfeso é aquela igreja que Paulo é um dos fundadores, junto com Priscila e Áquila, o Áquila e Priscila, discípulos de Paulo também naquela época, e que foram fundadores dessa igreja. Foi pastor naquela igreja Timóteo, entre outros. Paulo teve 3 anos, conforme registrado em Atos, ensinando, vivendo lá em Éfeso, ensinando essa igreja. Depois, segundo a história, João mudou para lá com Maria, mãe de Jesus, e foi morar em Éfeso por muitos anos. E é de lá que ele foi jogado para a ilha. Depois que esse imperador que jogou ele lá passou e veio outro, João retornou após a visão do Apocalipse para Éfeso, onde ele morreu mais ou menos pelo ano 104 depois de Cristo. Foi o último apóstolo a morrer e o único a morrer de morte natural. Os outros foram martirizados. O que quer dizer? Esta igreja, tendo esses mestres, ela foi uma igreja muito bem ensinada, amém, irmão? Privilegiada. Ter Paulo, Timóteo, Priscila, Áquila e o João, lembrando que o João tem o título de o apóstolo a quem Jesus amava, dos 12 era o mais íntimo de Jesus, aquele amigo do peito, então conhecia muito bem o que era uma prática amor. Então aquela igreja era muito bem ensinada. A prova está... Observe que quando Jesus se apresenta no início da carta, ele diz, João disse para ele, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Creio que o pastor Michael ministrou na outra quinta, foi falar desta parte, que está no capítulo 1, de quando o Senhor assim se apresenta para João. João diz, eu virei e vi o Filho do Homem, eu vi Jesus Cristo, era ele mesmo, entre os 7 castiçais de ouro e tinha 7 estrelas na sua destra. E o próprio Senhor deu a interpretação, a explicação para João, dizendo os 7 castiçais são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os 7 anjos ou pastores da igreja. Então quando ele se apresenta para a igreja de Éfeso, este é aquele que tem as 7 estrelas na sua mão e que está entre os 7 castiçais, isto realça a autoridade desta carta, deste ensino, certo? Realça essa autoridade. Veja bem, a importância do Apocalipse disto tudo, você vê que moveu o céu, o Senhor chama anjo, manda arrebatar João, João se apresenta lá, é arrebatado, levado ao céu, Jesus Cristo fala com João, dá a revelação. Eu pergunto, isto tem um grande valor para nós ou não tem? Por que tem gente que tem dúvidas e medo até de estudar o Apocalipse ou de falar? Porque quando falamos a palavra Apocalipse, dá a ideia de destruição, de juízo, de coisa, né? E não é assim, Apocalipse é a revelação. É o livro da nossa vitória, do nosso triunfo, da vitória da igreja, por isso ela tem esta parte instrutiva e doutrinária. Então veja aqui a autoridade, primeiro, é aquele que está entre os 7 castiçais são as igrejas, e aquele que tem as 7 estrelas na sua mão, ou seja, seus servos, os pastores, os líderes da igreja, na mão dele. Então ele tem autoridade para falar. E aí ele começa então dizendo, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e paciência. Obra, trabalho e paciência. Coisas que nós precisamos hoje, viu? Obra, trabalho e paciência. E o Senhor diz, eu sei. Ou seja, eu estou vendo, é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Tudo enxerga, tudo vê, tudo conhece. Nada está oculto a ele. Certo? Então eu conheço as tuas obras, porque às vezes no ardor do trabalho, das fadigas das coisas, às vezes nos sentimos também injustiçados ou esquecidos, é comum essas coisas no meio humano, natural, às vezes ficar meio para baixo, como diz hoje, meio deprimido, coisas assim. Mas o que Jesus está dizendo? Eu conheço o teu trabalho, a tua obra e a tua paciência, isso que importa. Se às vezes aqui você se acha esquecido, não dá lugar a coisas dessa natureza, mas pensa que Jesus Cristo diz, eu estou vendo a tua obra e o teu trabalho. Estou vendo a tua paciência. Aleluia. E que mais que ele diz? Puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos e os achaste mentirosos.
Irmãos, nós às vezes temos umas interpretações meio erradas. Tem lá no Salmo 105, que diz assim: não toqueis nos meus ungidos. E às vezes é usado com outras intenções essa palavra. Se tu prestar atenção naquele salmo, quem eram os ungidos que estava falando ali? Israel. E o Senhor estava falando das nações que vieram fazer guerra contra Israel. Então Israel é o ungido do Senhor, que o salmo diz: não toque no meu ungido. Pode-se fazer um paralelo com a igreja? Pode. A igreja hoje somos os ungidos do Senhor. Então podemos dizer para os inimigos da igreja: não toque nos ungidos do Senhor, porque o juízo vai vir. É isso que o Salmo diz. Mas às vezes quando tomamos para o lado pessoal, e aí às vezes se impõe uma dominação em cima das pessoas, como você não pode falar. Só que, como eu disse, é uma igreja desta que teve um grande ensino, porque teve grandes mestres lá, e a Bíblia testemunha aqui na carta mesmo, diz que eles expuseram os falsos apóstolos e declararam, ou expuseram como mentirosos. Então o que eu disse, que às vezes a gente entendendo mal esta palavra, não toque no meu ungido, ou no meus ungidos, está no plural, a gente às vezes tem medo de reprovar as falsas pregações, ou os falsos ensinos daqueles chamados falsos profetas, falsos apóstolos dos dias de hoje. E está cheio. Mas veja bem que esta igreja era uma igreja muito instruída na palavra, que ela pôde contestar e expor a mentira dos falsos apóstolos. Temos nós hoje tais condições de expor e declarar mentirosos os falsos de hoje? É difícil. Porque somos rasos em conhecimento. Porque alguns nos impuseram um freio de medo. Não posso falar, vou pecar contra o Espírito Santo. Não, a Bíblia diz: julguei os espíritos, amém? Então era uma igreja muito bem instruída, e o Senhor elogiou isto aqui. Vocês puseram à prova os falsos apóstolos e os puseram como mentirosos. Nós temos tantos segmentos e movimentos religiosos hoje. Temos gente boa, mas temos muitos falsos no meio. Internet é um caldeirão dos infernos. E tem muita gente que deixa o ensino sadio da sua igreja para ir buscar instrução na internet de gente que ele não sabe nem de que inferno saiu. Mas vai lá falando bonitinho, ele fica seguindo. Qual é a fonte que você está bebendo? Qual é o pão que você está comendo? Pode ser que seja servido pelo Satanás lá na internet, né? Então nós precisamos estar muito bem instruídos na palavra para saber rejeitar aquilo que não vem do Senhor. Porque se nós não conhecer direito isto que está aqui escrito, amém? Que está escrito aqui. E não seguir aqueles que dizem: porque eu acho que é assim, porque eu penso que é assim, porque eu quero que seja assim. Isso não é servo de Deus. Não. Como servos de Deus, nós temos que estar submissos ao que está escrito aqui. Por isso precisamos botar a cabeça para funcionar, se humilhar aos pés de Jesus e pedir ao Mestre por excelência, Espírito Santo, que Jesus disse: eu vou, mas enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade e que vos fará lembrar daquilo que eu vos ensinei, disse Jesus, João 14 e 16, entende? Então está faltando muito desta entrega e submissão ao Espírito de Deus e buscar conhecer Bíblia, e não os pregadores de internet. Tem muita gente boa na internet? Tem. Eu também posto muita mensagem na internet. Mas eu digo para vocês, são muito mais os falsos do que os verdadeiros lá. Então essa igreja expôs os falsos apóstolos e os declarou mentirosos. O Senhor disse: sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Sofre, tem paciência, trabalha pelo nome do Senhor e não se cansa. Irmão, trabalhar, servir a Deus e fazer a obra de Deus em tempos de guerra é cansativo, se esgota, o corpo se cansa, tem dias que o teu corpo está mais doído do que trabalhar num serviço pesado o dia inteiro, porque a guerra espiritual é violenta. Mas o que diz? Eles não se cansaram, tiveram paciência. Então tenha uma fé firme em Deus, sua palavra, sua verdade, ainda que tenha horas que o teu corpo físico esteja cansado, mas no Espírito Ele te enche, Ele te renova, Ele te alegra, Ele te anima e renova a tua saúde física, espiritual e mental, para você continuar na batalha, desde que você se alimente do pão certo e se mantenha com a fé viva no Senhor e na sua palavra. Não se deixa levar pelas coisas do inimigo. Sofreste e tem paciência. Verso 4. Aí vem um porém, mas, no entanto, né? Nem tudo é perfeito, tudo é lição para nós.
tu esqueceste do teu primeiro amor. Eu disse que estas cartas também representam profeticamente um período da igreja na terra, e esta primeira carta representa profeticamente a igreja do primeiro século, aquela igreja primitiva, dos apóstolos, cheia de Deus, que tinha tudo em comum, vendia, repartia, se ajudava. Mas, devido à perseguição, essa igreja se espalhou. Que os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas a igreja se espalhou pelo império. Mas para onde eles iam levando a palavra, e Deus ia salvando. Então o que diz que esta igreja esqueceu do amor. Lembra que o amor é a base de toda a obra do Senhor. Em 1 Coríntios 3, onde fala do julgamento das nossas obras, obras de ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, palha e feno. 3 que passam no juízo e 3 que não passam serão reprovadas. Então isso tem a ver com amor. Toda a base da obra de Cristo é baseada em amor. Por amor ele deixou o céu, se fez homem, morreu em nosso lugar. E resumiu toda a lei neste mandamento: ama ao Deus acima de todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. Resumidamente. Então uma igreja que foi muito bem ensinada e instruída com todas essas virtudes que falei, o Senhor diz: mas tenho algo contra ti, o desgaste do dia a dia, né? Começar a esquecer do amor. O amor não é uma coisa só de palavras. Eu olhar para vocês e dizer eu amo vocês, é muito fácil olhar para o rosto de cada um aqui e dizer eu amo vocês. Ou vocês olhar daí para mim e dizer eu te amo. Mas o difícil é mostrar na prática. Muita gente encerra a igreja, nem foi dado a bênção apostólica, ele já está correndo lá, indo embora. Está cansado, está com pressa, a gente até entende. Mas aquele gesto de cumprimentar alguém, abraçar alguém, dizer estou orando por ti, e fazer alguma coisa, né? Sem falar de coisas mais profundas ainda. Por exemplo, Tiago, acho que no capítulo 2, ele disse assim: se o necessitado, que está sem veste, sem alimento, sem mantimento, você bater no ombro dele, Deus te abençoe, estou orando por ti, vai em paz, te abriga, te alimenta, vai em paz, e não der o pão, a veste que ele precisa, que obra é essa, que fé é essa, que amor é esse? Então o amor tem a ver, e a fé também, andam junto, tem a ver com obras, é isso que Tiago ensina. Então se não demonstrar na prática, não adianta só falar. Então o amor é isso. Então aquela igreja com muito trabalho, muita coisa, mas começou a negligenciar, o amor começou a acabar. Aí o Senhor disse esta palavra: tenho contra ti que esqueceu o teu primeiro amor. Aí vem aquela palavra no verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Eu ouvi muito essa palavra, a gente é nascido e criado na igreja, no tempo de menino. As pessoas diziam assim, tu tem que ir lá, não anula isso também, né? Porque hoje tem muito, né? A pessoa está lá noutra igreja, aprontou, deixou uma confusão lá, sai e vai para outro ministério, como se nada tivesse acontecido. E muita gente hoje sem ética e até sem caráter, eu dizia, às vezes recebe sem consertar o que é. E é por isso que tem muita gente mimada, mal acostumada, peregrinando de igreja em igreja e nunca se endireita na vida, porque não recebe correção. Então eu vi muito disso, mas não é exatamente isso, embora não anule esse pensamento. Mas aqui quando diz, lembra-te de onde caíste, onde que é? Na questão do amor. Lembra que você esqueceu da base da toda a obra, que é o amor. Então lembra de onde você caiu, te arrepende. Vê que ele diz, volte a praticar as primeiras obras. O que eu falei de amor sem obra? Fica uma coisa neutralizada. Então volte a praticar, lembra depois de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Aí vem uma coisa muito pesada. O Senhor diz assim, se você não te arrepender, eu vou vir e remover o teu castiçal. O que é isso? A tua luz. Olha, isso é muito forte. O Senhor diz para a igreja, se tu não te arrepender, quer dizer, eu vou sair de lá. Eu vou tirar a minha luz de lá. Tirar a luz, o que entra, irmão? Você tira a luz, o que entra? Treva. Diz que as trevas é a ausência da luz. Por isso que dizem, trevas não existem. Trevas é a ausência da luz. Dizem os entendidos aí. Não sei se é verdade, mas acho que é, né? Se apagar as luzes aqui, tu não enxerga um metro na tua frente, possivelmente, né? As trevas entram. Por que tem tanta gente em trevas? Embora tenha uma religião. Porque são pessoas não arrependidas e não convertidas. Apenas religiosas. Cumpridores de regras. Aí se torna um fardo pesado, cansado, se esgota e se cansa. Porque a religião dele está sendo um fardo no ombro dele. É muito diferente de uma pessoa convertida e rendida a Cristo e sua doutrina e seus ensinos. É outra coisa. Jesus disse, aprenda de mim, Mateus 11, 28, lá, né? Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Meu fardo é leve, é suave.
eu juro. Não são pesadas as doutrinas do Senhor para o convertido, mas para o ímpio é insuportável. Dá para entender isso? Então lembra-te onde caíste, senão eu virei a ti e tirarei a tua lâmpada, teu castiçal. Depois, no verso 6, tens porém isto, agora um elogio a mais, né? Deus é justo, né? Ele conhece nossas obras, nossas virtudes, Ele nos corrige nas nossas falhas, mas Ele conhece o que tem de bom e o que não. O problema é nós que às vezes, como o exemplo da igreja, olhamos para aquelas partes que estamos sendo bem-sucedidos, vitoriosos, mas às vezes estamos negligenciando uma outra. O que aconteceu aqui? Vários elogios, mas em uma parte eles estavam negligenciando e Deus corrige. Corrige por quê? Porque Ele ama, o verdadeiro amor corrige. Outra coisa difícil hoje, porque as falsas doutrinas de hoje não aceitam correção. É a chamada hipergraça ou coisa assim, que o sentido é aprovar tudo e nunca dizer não. Isso não é amor. É uma distorção da verdade. Porque o verdadeiro amor, a Bíblia nos diz isso, o pai corrige aquele a que ele toma por filho. E se ele não corrigir, então não é filho, é bastardo. Olha, se a Bíblia diz isso, agora veja bem. Tenho, porém, isto, que vocês aborrecem as obras dos nicolaítas, as quais também aborreço. Não há uma explicação muito clara sobre quem era esta gente, nicolaítas, mas as doutrinas deles estavam voltadas à idolatria. Existia em Éfeso um templo muito famoso, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo Deusa, né? Deusa, modo de dizer, né? Ídolo pagão. Artemis. Então esse templo é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Estava em Éfeso. Então a idolatria era muito forte naquela região, naquela cidade. Uma cidade importante no império, uma cidade próspera, rica, de muito comércio e muita cultura. Entenda cultura, religiosidade, idolatria, esse tipo de coisa, paganismo. Então era muito desafiador para a igreja. Então Jesus disse para ela, eu tenho que vocês aborrecem essa doutrina que quer levar vocês à idolatria, à aceitação das outras coisas, que eu também aborreço isso. Então Jesus Cristo dá um elogio aí à igreja. E aí vem aquela palavra que tem em todas as cartas, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá certo? Quem tem ouvido ouça, ouvido não natural, espiritual, né? De quem se rende, ouve, aceita e se compraz em seguir. Quem tem ouvido, ouça. Então, todas elas vai ter uma promessa. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Cada uma das cartas vai ter uma promessa diferente. Depois, carta de Tiatira, que está um pouquinho mais adiante aí, verso 18. Esta igreja, profeticamente, ela representa a igreja da Idade Média, a igreja papal e corrupta. Mas esse é outro assunto. Essa igreja de Tiatira, o Senhor se apresenta também, olha, usando os termos lá da primeira revelação do capítulo 1. E ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve, isto diz, o Filho de Deus. Então veja aí a autoridade, a maneira que o Senhor se apresenta, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhante ao latão reluzente. Poder, autoridade, a maneira que o Senhor se apresenta para esta igreja para também contestar o que ali estava vendo de errado, o corrigir. Se repete a expressão, eu conheço as tuas obras, teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então veja bem, era uma igreja crescente em obras, crescente no seu trabalho, então uma igreja que tinha amor, fé, paciência, muito trabalho. Mas Tiatira era uma cidade rica, tinha uma espécie de associações de profissionais, de artesanato, essas coisas assim, artesãos, né? Esse pessoal, conforme as atividades comerciais e enfim. E todas essas associações tinham um ídolo como Deus. Então, para vender, negociar, comprar, negociar, enfim, tinha que fazer parte dessas associações. E tinha que o quê? Se submeter aos rituais pagãos e estar submisso àquilo. Então, para o crente era muito difícil ter negócios, negociar, vender, comprar, sem participar dos rituais pagãos que essas associações, ou sindicatos, vamos dizer assim, exigiam que se fizesse. Então isso era das guerras do povo da igreja de Tiatira. Mas por isso o Senhor diz, eu conheço teu trabalho, tua fé, tua perseverança, tua paciência, enfim, teu amor, que as tuas obras são mais. Ou seja, ela foi então crescendo em obras, trabalho, apesar dessa luta toda que eles tinham.
Então conheço as tuas obras. Aí vem a exortação: mas tenho contra ti o tolerar que Jezabel, mulher que se diz profetiza, então não era do Senhor, né? Ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Isso que eu já estava explicando. Da idolatria predominante na região e que forçava eles a isso. E essa falsa profetisa estava convencendo as pessoas que isso, aquela famosa palavrinha, nada a ver. Você pode ser crente, pertencer à sua igreja, mas não faz mal que você faça parte da associação ali para poder negociar, comprar, vender e assim por diante. E levava eles para a idolatria. Vê que a igreja de Éfeso diz o seguinte: eu disse para ela, eu tenho contra ti que tu aborrece a obra dos nicolaítas e outros lá. Agora aqui, diz ao contrário, esta igreja estava tolerando, porque essa falsa profetisa aqui pregava a mesma doutrina dos nicolaítas, era o mesmo ensino dela. Então você olhando para isso, o Senhor diz: eu tenho contra ti este negócio que você tolera, deixa ela estar ensinando. Então isso é muito forte também para o nosso tempo, porque assim como a outra igreja expôs os falsos apóstolos, os falsos ensinos e os declarou mentirosos, essa aqui pelo contrário estava tolerando e deixando a falsa doutrina ser ensinada para o povo. Isso é muito desafiador hoje para qualquer líder de igreja, de congregação, enfim, vigiar e estar atento, principalmente diante desta liberdade que nós temos hoje. Como eu falei, que em cada esquina tem uma igreja diferente, um ministério diferente, um movimento religioso, além do acesso à internet, que todo mundo tem desde criança, para todo tipo de coisa. Como a gente vai filtrar? E aí a gente tem muita gente que é rebelde, é verdade, que fecha os ouvidos para o seu pastor e vai lá ouvir, principalmente se botou novidade. Tem uma igreja nova ali na esquina, vamos para lá ver o que está pregando. Vem para cá, aqui a gente compreende, que a gente te ama, aqui é só festa, é benção, vem para cá. Sei bem o que é isso. É ou não é? É porque lá na minha igreja não me ama, não me compreende, não sei o que. Vem para cá que a gente te ama. É bem assim. Então está difícil de filtrar, de instruir, de ensinar as coisas. E eu tenho conversado aí, por onde a gente tem andado, e até mesmo obreiros do nosso ministério em outras cidades aí, com outros pensamentos estranhos, que não é a nossa linha doutrinária, teológica da palavra de Deus. Por quê? Porque estão ouvindo falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos profetas e profetisas. Então vê que se isso está na Bíblia, é para um alerta nosso. Assim como o Senhor destaca as virtudes e elogia o que tinha de bom, uma igreja de fé, trabalhadora, crescente em obras, mas por outro lado estava tolerando um falso ensino. Estaria talvez se apegando mais em obras do que na fé verdadeira? É possível. E desta maneira nós temos muita gente hoje que fica confiando em méritos pessoais, porque eu faço, porque eu trabalho, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e não importa que está seguindo falsas doutrinas, praticando más obras, mas acha que está fazendo outra coisa, como se a vida fosse uma balança. Se as minhas obras boas são mais do que as ruins, eu estou salvo. Se as minhas obras ruins são pior do que as boas, eu estou perdido. Mas isso não é salvação. Salvação é pela fé em Jesus Cristo, na obra redentora dele na cruz, amém? Primeiro é fé em Cristo, crer no perdão dado a nós na cruz. Depois é seguir com fidelidade o ensino de Cristo, chamado doutrina de Cristo, doutrina dos apóstolos, que nada tem a ver com costumes, que varia de igreja, de região para região, de estado para estado, de época para época, de século para século, nada a ver. Estamos falando de Bíblia, ensinamento bíblico. Atos dos Apóstolos, quando diz assim, e a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? O ensino, até ali eles não tinham o Novo Testamento escrito. Então toda e qualquer dúvida que tinha, eram os apóstolos que tinham que dizer se estava certo, errado, podia ou não podia. Então eles perseveravam no ensino dos apóstolos. E aí a gente elogia a igreja. Só que hoje, muita gente fecha os ouvidos e não quer viver o ensino que é dado na igreja. E quer ir atrás dos falsos. Então ele diz, eu tenho contra ti estas coisas. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. A profetisa falsa ali, a Jezabel, não era a Jezabel, claro, a do Acabe tinha vivido uns 900 anos antes, tá? Já era morta. Mas se refere ao quê? Talvez essa mulher tivesse o mesmo nome, mas o mais provável é o espírito.
O espírito que atua em Jezabel estava atuando nessa falsa profetisa. Que espírito é esse? Espírito que busca matar ministérios e profetas de Deus. Contenda, fofoca, difamação, calúnia, que mata ministério, mata a vida de obreiros, de obreiras, de servos e servos do Senhor, destrói famílias. Espírito de Jezabel, dominador, que visa minar e destruir, e levar para a idolatria. Prostituição na Bíblia se entende nas duas maneiras, por isso você precisa sempre ver o contexto que ela está falando. Fala de prostituição na área sexual, mas fala de prostituição na área espiritual, quando se envolve com o paganismo, com a idolatria e outras coisas. É considerado uma traição conjugal, prostituição. Então aqui tinha os dois sentidos, como da Jezabel. Então levava para essa área, ensinando a sua falsa doutrina. Aí vem uma palavra forte, o Senhor diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Isso é triste. Aí vem a sentença: então porém na cama. Aquele que ia para a cama da prostituição, diz agora vai para a cama da enfermidade. Ah, mas Jesus não é amor, irmão? Não é isso que estão pregando? Não, Deus não faz isso. Deus não açoita, Deus não castiga, Deus é amor. E eu já fui confrontado, que a gente diz que Deus é esse teu que castiga, que faz isso, que aquilo. Eu creio no Deus do amor, que aprova tudo. É Jesus falando aqui: vou te pôr na cama da enfermidade e da aflição. Matarei teus filhos. Misericórdia. O que ele disse? Porque não se arrependeu do pecado. Hoje é culto de doutrina mesmo. Glória a Jesus. Então a moeda tem dois lados, e a gente tem que olhar os dois lados da moeda. O Antigo Testamento revela a severidade do juízo de Deus contra o pecado. O Novo Testamento, a aliança da igreja, revela a bondade, a misericórdia salvadora de Jesus Cristo. Porém, quem não se converter e não se arrepender, todos os juízos revelados no Antigo Testamento vai vir e ser aplicado. Então, nesse sentido, a lei não foi encerrada. Todo o juízo que ela prevê contra o pecado vai vir sobre os não convertidos. É por isso que alguns entendem errado o Apocalipse e têm medo. Apocalipse é medo para o não convertido, que vai ficar para as garras do capeta. Mas o Apocalipse é a alegria da igreja no triunfo de Cristo na glória. O convertido, o arrependido, o Apocalipse é festa. É lágrima e dor para o não arrependido, como está aqui: vou te pôr no leito da enfermidade e do juízo, e de morte. Ora, Jesus veio nos livrar exatamente dessa morte. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então quem crê e se converte, recebe vida e vida eterna. Quem não se converte, vai para o leito de dor e de morte. É isso que ele está dizendo aqui. Quando a gente fala uma palavra, mas vem os pregadorzinhos da internet e do TikTok, e nos criticam. Ah, que Deus é esse? E não sei o que, cadê o amor? E não sei mais o que. Está aqui o Senhor dizendo isso na palavra. Aí diz: não, querem ter medo para manipular as pessoas. Não, tem gente que faz isso, mas é do outro sentido. Mostrar os dois lados da palavra não é que por medo, não é querer dominar ninguém por medo. Eu sou contra, e falo certos pregadores e pastores que eu ouço, que quer manipular a mente, a consciência das pessoas, impondo medo e querendo manter subjugado assim, com ameaças e coisas. Eu sou totalmente contra isso. Aleluia, acabou o horário. Mas tem a promessa da vitória. É interessante isso. Todas as cartas têm uma promessa para o que vencer. Ao que vencer. Então encerro dizendo assim: o céu é para vitorioso. Quem venceu o mundo, venceu a carne, venceu o pecado, pelo poder de Jesus Cristo, amém? Não é por sua força, não é por minha força, pelo poder de Jesus Cristo. Recebereis a virtude do Espírito Santo. É isto que capacita eu e você para ser vitorioso todo dia, amém? A palavra e a virtude do Espírito. Glória a Deus, Deus abençoe. Pastor Mãe, vamos orar, colocamos em pé para orar. Oramos: Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai, te louvamos e te glorificamos porque o Senhor é bom e maravilhoso. Por tua presença e graça, Senhor, que a tua mão cerque a tua igreja,
cada um de nós, Senhor, que sejamos guardados pela tua destra, pelo teu anjo ao lado de cada um, guarda a entrada e a saída, cerca, Senhor, e livra de todo mal. Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra cresça, frutifique na nossa vida, frutos de vida, fruto de crescimento, de graça, de comunhão, de intimidade com o Senhor, frutos de fé, Senhor Jesus Cristo, para uma vida vitoriosa, andando na tua presença, nos cerca com a tua misericórdia, e a tua unção esteja sobre todos nós, nos capacitando cada dia para vencer, fazer a tua obra e te glorificar, estar preparado para o dia do arrebatamento. Te louvamos e te glorificamos e te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Amém?